Só que eu não consigo ter um fungo num habitat totalmente ensolarado e seco. Eu preciso de umidade, eu preciso também de disponibilidade de alimento. Os fungos de escala macro, geralmente eles só me causam problemas se eu consumir eles. Os problemas que a gente encontra do ponto de vista de micro-organismos são com os esporos que esses fungos me trazem. Quando eles vão se multiplicar, eles liberam esporos no ambiente. E esses esporos é que vão causar problemas quando entram no nosso organismo. O exemplo mais comum de fungo que está no ar constantemente é a cândida. Já ouviram falar? Cândida. A cândida geralmente ela dá em orifícios de exposição com o ambiente. O que seria isso? Por exemplo, a boca. A boca é um ambiente propício para a criação de fungo. A cândida constantemente tem encontrado na boca. Qual é o problema? Cândida me causa problema? Não. Se está na minha boca todo dia, eu tenho um sintoma de alguma coisa? Não. Às vezes um mau cheiro referente a isso, mas depois você escova o dente, está top. Certo? Outros tipos de infecções vão ser quando esses fungos se tornam multiresistentes. Eu tenho uma escala de fungo, principalmente em infecções cruzadas no hospital, fungos como cândida, que causam infecções intratáveis. Imagine um fungo que dá em qualquer lugar comum, de repente ele começa a matar qualquer pessoa que se infecta com ele. É uma evolução do micro-organismo. Certo? Essa evolução ela não diz respeito somente a essa questão hospitalar. Lembrando que eu tenho infecções fúngicas, não como os filmes retratam, mas essas infecções elas causam problemas muito sérios, feridas muito severas. Certo? Então, essas lesões fúngicas, apesar do fungo ser considerado dentro da escala de protozoário, vírus e bactérias o menos ofensivo ao corpo, ele ainda é um problema sério a ser tratado. Certo? Então, vamos lá. A quantidade de espécimes, 1,5 milhões. Esses 1,5 milhões, eles são utilizados tanto para a maturação de alguns alimentos nossos, além daqueles que a gente consome puro, como também entre aqueles responsáveis por ocasionar patologias no nosso corpo. O mais comum é o cogumelo, aquele bonito que a gente vê no filme. Aquele cogumelo ali geralmente não é venenoso, viu, gente? Sabia disso? Sabe qual é o cogumelo que não é venenoso? Aquele mais feio que tem. É aquele branco rei, preto, com coisa. Aquele cogumelo ali é comestível. Na natureza, tem dois tipos de mecanismo de defesa. Quando um animal ele é muito vistoso, pode ter certeza que ele tem como se defender. Um exemplo é a cobra coral. O que é a cobra coral? Vermelho e preto. É uma coisa que eu encontro comumente no ambiente. Mas ela tem problema com ser exposta assim? Não, porque o veneno dela mata muito rápido. Aquelas rãs venenosas, a mais venenosa é a mais bonita. É a verde com vermelho. A gente vê aquelas rãs, ao toque, elas são venenosas. Então, tudo no ambiente que ele é vistoso é porque ele tem uma forma de se defender. Então, geralmente, aquelas coisas que não são tão vistosas, elas que causam menos problemas. Sucuri, qual é a sucuri? Vocês são do interior, não? Você nunca viu assim. Mas comer assim, coisado. A sucuri não tem cores que se destacam. Só que a sucuri tem veneno? Não. Mas ela mata? Só que não por veneno. Certo? Os fungos eles são muito apreciados como proteína para quem gosta. Inclusive os veganos eles atribuem o fungo como uma das principais fontes de proteína para substituir a carne, os cogumelos, os fungos. E alguns fungos podem ser patogênicos, e entre eles, os fungos mais comuns, micose. Uma micose muito comum. Micose comum. Frieira, outra. Pano branco. Frieira, pano branco, micose causada por fungos. Sapinho. E aqui estudou escola pública, tinha aqueles copos azuis em cima do bebedouro. Rapaz, quem
angina. A pessoa dessa para adoecer é besteira. Detalhe, sabia só durava 2 semanas. Porque era quantos copos? Era um copo para cada aluno? Era um copo. E bebia os alunos, os funcionários, quem chegava e tinha por lá. Por que isso? E ficava exposto. O motivo não é porque todo mundo bebia, tem outros problemas relacionados a isso. Mas a questão é porque ele ficava exposto. E essa exposição era que você tinha a aderência de um micro-organismo fúngico. E aí você tinha uns saquinhos, aqui no cantinho da boca, quem sabe, sabe. Eu queria dizer esse nome, eu acho um nome muito ofensivo, boqueira. Candidíase, infecção por cândida, geralmente ele acomete mais as mulheres, porque o ambiente vaginal, pessoal, ele é muito propício para a proliferação de fungos e outros micro-organismos. E dói. E tanto é que quem tem mais infecção urinária são as mulheres. Dificilmente os homens, não é dificilmente, mas é menos comum os homens terem, porque a própria estrutura do genital do homem protege ele disso. A mulher não, a mulher tem um ambiente perfeito para a proliferação de uma bactéria ou de um fungo. E aí tem que ter muito cuidado, principalmente nesse calor infernal. Agora não, porque até uma chuva. Mas geralmente quando estiver muito quente, evitem usar roupas muito apertadas. Isso pode causar um problema ou uma possível infecção. Áreas de estudos: microbiologia médica, microbiologia voltada para estudos patológicos, pode também ser associada à patologia. Farmacêutica, onde eu tenho essas bactérias para produzir os medicamentos para mim, ou para liberar substâncias químicas para matar outros tipos de patógenos. Por exemplo, o câncer. Tem um estudo que é feito onde você se relaciona uma bactéria matando uma célula cancerígena, certo? Todo mundo sabe que a célula do câncer é a célula do próprio corpo, certo? Não é uma célula diferente, é o meu próprio corpo que está produzindo câncer. Qual é a diferença? É uma célula que está se reproduzindo demais e de forma desordenada, não executando função. Então aí ela se torna o câncer. Microbiologia ambiental, basicamente focada em bactérias e fungos que vão atuar na decomposição e também na utilização em meio agrônomo. Microbiologia de alimentos, principalmente para estudar alimentos na indústria alimentícia. Alguém sabe algum alimento que pode ser usado bactérias e fungos? Não? Nunca? Algum produto com bactéria? Leite. Um produto com bactéria muito comum que as mulheres usam. Já ouviu falar de Botox? Botox, o que Botox faz? Deixa a pele nova, levanta aqui, pé de galinha, esticadinha, a pessoa fica parecendo aquela mulher de Sarra Total, esticada. O Botox, pessoal, ele é uma substância de uma bactéria botulínica. A bactéria botulínica, ela é encontrada tanto na água como em latas de supermercado. O que ela faz? A função dela é paralisia. Lembra que a bactéria em si não causa problema? O que causa problema? A substância que ela libera. Então a bactéria botulínica vai liberar o Botox. E aí o que acontece? No rosto, ele acaba paralisando o local. E aí ele fica esticado. Se ele está paralisado, basicamente eu estou fazendo com que o músculo não se movimente mais. Aí tanto o Botox a pessoa fica esticadinha aqui. Elas perdem as rugas de expressão. E aí, pessoal, essa bactéria normalmente causa infecções intestinais. Quando essa infecção acomete, a bactéria botulínica entra no organismo para ocasionar essa lesão, todo o trato digestivo ele fica paralisado. Para vocês, isso é um problema? Vocês já passaram muito tempo assim sem ir no banheiro? Como é que você se sente? As pessoas que ficaram constipado, estufado, sensação de mal-estar. Tem muito isso no hospital, gente. Aí vocês têm que identificar aquele paciente que ele fala assim, ó, como se fosse vantagem.
Eu já vi pessoas contando isso com vantagem, mulheres e homens. Ele diz o quê? Então eu passo de 2 semanas sem ir no banheiro. Gente, 2 semanas, você só botando pra dentro e não tem escape de saída, alguma coisa está errada. Certo? Assim como eu já vi uma pessoa que ela era tolerante à lactose, não sabia que ela era tolerante à lactose, e aí foi consultar no médico. E aí, cara, quantas vezes tu faz número 2? Não, tá tudo normal. Eu faço tranquilamente 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. Para ele estava normal. Eu estou muito contente. Eu faço nem uma vez por dia. Eu faço 6. Ele era tolerante à lactose e não foi atrás dessa lei. Aí comendo leite todo dia, diarreia o dia todo. Para ele estava trabalhando. Não, aqui está tudo sob controle. Eu faço mais do que as pessoas. Então, pessoal, na indústria de alimentos, principalmente alimentos industrializados. Aquela sardinha que passa 3 anos e ela não começa nem a vencer. Aquela carne de lata que passa 10. Hoje em dia eles reduziram, mas antigamente a sardinha ela durava 10 anos. 10 anos. Imagina o que eu tenho que botar dentro dessa sardinha para ela passar 10 anos sem estragar. Assim como os enlatados, pessoal, a história dos enlatados foi que eles foram criados na Segunda Guerra Mundial. Era para enviar o enlatado para a pessoa comer enquanto a guerra durasse. Então eles colocavam todo possível. E lá não tinha, nessa época não tinha data de validade, não. Não existia, não. Então, botava na lata, se cheirou, não morreu, pode comer. Certo? Microbiologia microbiana, estudo de todos os processos relacionados à vida e sobrevida dos fungos. Alguma dúvida? Não? Bem. Por enquanto, amanhã é outra aula.